E é com muito prazer que eu quero chamar aqui a Aline. Amém. Vem cá, minha querida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é fiel, irmãos. Deus tem trago pessoas, Deus tem nos mostrado os amigos dele. Amém? Amém. E eu queria que você estendesse a mão para cá, para orar por ela, abençoar a vida dela em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus, aqui está a Aline, Senhor. Deus, que o Senhor venha, Deus, derramar sobre ela, Deus, uma unção sobrenatural. Que o Senhor venha usar a vida dela nessa manhã, Deus, e fazer, Deus, tudo novo. Em nome de Jesus, Deus, nós te agradecemos e te pedimos, Deus, ser com ela em nome de Jesus. Que ela venha se esvaziar de si e derramar aquilo que o teu Espírito Santo tem para nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Obrigada. Bom dia. Eu sou a Aline. Eu sou uma filha de Deus. E eu sou uma mulher apaixonada pelo meu marido. E eu tenho 2 filhos lindos. Eu tenho uma menina que na verdade é uma mulher de 21 anos. Belíssima para mim. E eu tenho um garoto extraordinário de 9 anos. E eu queria que vocês fossem um pouco misericordiosos comigo, porque eu sou acostumada a fazer apresentações de PowerPoint na empresa, para executivos, mas num lugar santo como esse, para mim é a primeira vez. Amém. Então vou precisar muito da ajuda de vocês, tá bom? Um pouquinho de paciência comigo. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Marcos de 5, 24 a 34, ou Lucas, no capítulo 8, de 43 a 45. Certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar. Veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. E logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse, como todos negaram, Pedro disse: Mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou, porque de mim saiu poder. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo por que havia tocado nele. E como imediatamente tinha sido curada, então Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Essa mulher, ela estava há mais de 12 anos jorrando sangue. Naquele período as mulheres eram discriminadas, elas eram consideradas sujas, impuras. Então era uma mulher que estava à mercê do preconceito da sociedade. Essa mulher havia gasto todos os seus recursos, tudo que ela podia, ela tinha dado na medicina ou nas terapias, como os dias de hoje, né? Psicoterapias, medicina alternativa. Então ela tinha dado tudo que ela tinha para sanar o problema dela. E nada. Eu imagino que essa mulher, eu não sei se ela seria uma mulher orgulhosa, mas pelo que eu entendi da história, era uma mulher que tinha recursos. Então eu creio que Deus quebrou essa mulher toda. Ela não era mais aquela mulher de 12 anos atrás. Ela era uma nova mulher, uma mulher quebrada. E eu queria que vocês gravassem uma frase que eu até peguei para mim, essa frase. Para você: nos teus dias mais difíceis, lembre-se, não foi uma mulher forte, uma executiva, uma mulher maravilhosa que se acha. Não foi uma mulher forte que tocou Jesus, foi uma mulher sangrando. Essa mulher estava sangrando. Ela não tinha mais vergonha. Ela não se preocupava com o que as pessoas pensavam dela. Ela só queria a presença dele. Certa vez, quando eu estava chegando numa viagem a trabalho, na minha casa,
Eu olhei no meu telefone, tinha em torno de 30 ligações perdidas. Quando você liga o telefone após um voo, você, né, toma logo um choque, assim, 30, uau. É isso, eu falei, caraca, minha filha. E ela não atendia mais, ela não me dava retorno, e eu fiquei desesperada, como toda mãe. Peguei um táxi, em desespero, corri até minha casa. E quando eu cheguei lá, minha filha estava se debatendo no chão, ela estava em prantos. E por mais que eu tentasse abraçá-la, por mais que eu tentasse sanar a dor dela, ela só gritava, ela só debruçava no chão, gritava, não entendia nada do que estava acontecendo. E depois de um tempo ela gritou muito e disse assim: mãe, meu melhor amigo, ele se jogou do 14º andar. Mãe, por que ele fez isso? Não sei se vocês sabem o que é um gatilho emocional. Um gatilho trata-se de qualquer coisa. Pode ser uma memória, uma experiência, um evento traumático que pode provocar uma reação emocional intensa. E a Moana teve esse gatilho nesse dia. Ela não era mais aquela menina cheia de alegria que vivia dançando jazz que ela gostava, o hipismo que ela curtia também. Ela se tornou uma menina apática. E nesse mesmo ano ela entrou numa outra escola e logo após alguns meses ela já não estava bem. Ela passou por um bullying. Fizeram um blogger para ela na época daquela série, né, Garotas Malvadas, enfim. E fizeram um blog bem parecido com metade do rosto dela, detonando com a imagem dela na escola, detonando, falando as coisas que eu imagino nenhuma garota de 14 anos merecia. E ela chegou para mim: mãe, quando eu fui buscar ela na escola, mãe, eu não quero mais ir para essa escola, eu não aguento mais isso. Mãe, está me destruindo por dentro, eu não aguento mais, eu estou com muita vergonha. Só que para uma menina de 14 anos, eu acho que pra gente, eu estou num ponto que eu estou numa fase que eu não ligo mais pro que falam de mim, eu tô de boa. Mas nessa idade, as crianças estão passando, na verdade é uma transição, nem é criança e nem uma adulta, é uma adolescente. Então ela começou a ter uma crise de identidade, ela começou a acreditar naquilo. Ah, mãe, eu não presto mesmo, eu sou horrível. Então ela começou a ter comportamentos como tal, assim, ela tirei da escola, ela não era mais a mesma. Não era mais a mesma. Depois de um tempo, eu cheguei na minha casa e a minha filha estava totalmente apagada. Estava apagada. E eu, em grito de desespero, levei logo para o hospital. Meu marido estava no trabalho, chegou e a gente levou para o hospital. E quando foi, eu no caminho, eu não achava que ela ia sobreviver. Quando chegou lá, vamos levar, bota carvão. Não sei se vocês sabem, eles utilizam carvão para fazer a limpeza gástrica. Ela tinha tomado muitos comprimidos, ela não queria mais viver. Eu só dizia assim: não me faça passar por isso e não me faça te perder, eu não aguento. Eu não aguento viver sem você. Algo dentro de mim dizia: calma, não desista, ela vai conseguir, você vai conseguir. Na verdade, ela foi para esse hospital, para a glória de Deus, ela ficou tudo bem naquele dia. Ela não precisava só de terapia, não precisava só de ajuda médica, que sim, é necessário sim. A gente precisa tratar depressão e ansiedade, sim. Seria ignorância falar que não. A gente tem que tratar também. Só que ela tinha um vazio interno, assim, um vazio interior que só quem poderia preencher era Jesus Cristo. Amém. Só Ele. Só Ele. Começaram a aparecer cartas na nossa casa,
de ameaças, não quer mais viver, ameaças para ela mesma, de tipo, eu vou, de planejamento assim. Então a gente passou a não ter mais vida. A gente tirou as trancas das casas, a gente não tinha faca em casa, não tinha mais gilete, a gente tinha que reforçar as redes. E a gente fazia um mutirão para dormir com ela. A gente não podia ir para o banheiro sol, porque ela queria realmente dar a própria vida. Eu arranquei minha filha da janela, não foi só, foram algumas vezes. E chegou um ponto que, para salvá-la dela mesma, a gente teve que internar. Gente, internar um filho é algo terrível. É algo terrível. Mas foi necessário. Os recursos que a gente tinha, a gente não se preocupava, vamos guardar para quando ela for fazer faculdade, tal. Nem aí, vamos pagar a clínica que tiver para ela ficar bem. E foi assim. Ela foi internada, depois de um tempo eu não consegui mantê-la no tempo necessário, meu coração, né? E ela saiu antes do tempo e era para ter tomado uma série de medicações e ela acabou não aceitando, ela não mantinha, ela não aceitava as medicações. E daí ela recorreu para a maconha. Ela começou a desaparecer, no meio da semana ela sumia. Às vezes eu estava trabalhando, minha mãe ficava em casa com ela, não largava dela. E ela dizia, a gente morava lá em Fortaleza, não sei se vocês alguns conhecem aqui, a gente mora em prédios residenciais e na frente tem comunidades, tem favelas, assim, é tudo muito perto aqui no Rio de Janeiro. E minha mãe uma vez me ligou, disse, minha filha, pelo amor de Deus, ela está atravessando o trilho, tem para favela. E foi quando a gente começou a perceber que ela já estava ficando com o olho vermelho, grosseira, coisa que ela não era, ela era meiga, linda. Ela não era mais a mesma. Então a nossa casa, que era aquele lugar de alegria, de refúgio, de riso, de planos, era um lugar de dor. Era um lugar de dor, era um lugar de medo. O meu marido passou a ter sonhos, né, de pânico, teve pânico. E a gente só tinha Deus. Só tinha Ele. E foram 6 longos anos. E assim como Jó, eu também questionei, Senhor, me ajuda, eu sei que Tu existes, Senhor, Tu és tudo na minha vida. Mas eu não estou entendendo por que o Senhor está em silêncio. Foram 6 longos anos de silêncio de Deus. Cada vez que eu achava que ia melhorar, cada vez que a gente achava que alguma coisa ia aparecer, não acontecia. As coisas pioravam. Eu gosto de sempre falar da palavra, né? Como está escrito em João 10:10. O ladrão, ele vem apenas para roubar, matar e destruir. O diabo, ele faz isso. E ele quer atingir a família, ele quer atingir os filhos, ele quer atingir a sociedade através das famílias. E foi assim que ele fez com a gente. Eu estava totalmente desorientada. Eu tive burnout no meu trabalho. Eu trabalho como executiva numa empresa há mais de 19 anos e eu parecia um zumbi. Eu acordava com medicação e eu dormia com medicação porque eu precisava viver. Por isso que eu digo que teve momentos eu tive que procurar ajuda. Eu não estou mais dando conta. E, gente, está tudo bem pedir ajuda. Está tudo bem. Tem casos que são necessários pedir ajuda. Eu estou aqui para mostrar meu nervo vago. Eu fiz isso. E foi necessário. Minha mãe já estava doente também, a família toda estava doente. E me imploravam, pressão em cima de mim. Faça alguma coisa. Eu falei, gente, meu Deus, eu não tenho mais o que fazer, meu Deus. Eu não posso mais fazer. Eu não tenho mais o que fazer. E ela chegou a um ponto que, quando ela fez 16, a gente conseguiu segurar até em torno de 18 anos. E ela decidiu morar com o pai biológico.
E lá ela realmente, se ela já não estava bem, ela foi viver a vida livre que na verdade é uma vida de prisão, né? Porque o diabo ele faz assim, ele aprisiona a pessoa, mas na verdade é uma prisão. Ela estava presa nas mentiras, ela estava presa, ela dividia cigarro, na verdade não ela, o pai dela dividia cigarro de maconha com ela. Então não tinha como competir com a liberdade. Minha filha, ela não tinha mais propósito, ela não tinha objetivo, ela às vezes falava, não tô nem aí. Mãe, acho que eu não tenho mais nem salvação mais. O que eu estou vivendo hoje, eu não presto, mãe. Não presto. E ela não tinha medo de nada. Ela, tipo assim, saía de casa da madrugada, na casa da minha avó. Ela saía a pé, pegava a bicicleta e ia. 2 horas da manhã, uma menina linda, né? Teve dias, ela já... Aí chegou o ponto que eu temia, apanhou da polícia. Apanhou. Ficou roxa de uma surra que levou do namorado. Chegou em casa toda roxa. E a gente não podia fazer nada, porque a pessoa era envolvida com facção criminosa. A gente tinha medo pela nossa própria vida. Senhor, estou aqui. Olha para mim. A tua palavra diz que os filhos, Senhor, são seus. A Moana é mais tua do que minha. Eu sei que o Senhor tem um plano belíssimo na vida dela. Deus, ela está viva. Gente, eu só agradecer por ela estar viva. Eu não sabia onde ela morava, não sabia onde ela vivia, não sabia. Ela só aparecia de vez em quando, ela estava magra, assim, ela não se alimentava mais. Eu falava, minha filha está viva. Falei, Deus, obrigada. Gente, eu entendi uma coisa que eu nunca imaginei. Quando alguém falava assim, olha, como Paulo também fala, né, para cada debaixo do seu mal, eu aprendi a viver um dia de cada vez. A minha filha está viva. Uau! Era só isso. Os pais carregam culpa, todos, acho que todos aqui, por se verem diante de situações que fogem do seu controle. Isso que eu escrevi para mim. Eu tentei controlar a situação, eu tentei encontrar respostas rápidas, soluções, mas a única coisa que eu podia controlar também era a minha reação. Eu não podia controlar a reação do meu marido, eu não podia controlar a reação da minha mãe que estava adoecida, eu só podia controlar a mim mesma. Eu lembrei da máscara do oxigênio, né? Eu viajo de avião, eu falava, gente, eu tenho que cuidar de mim. Eu preciso olhar para mim agora, porque eu preciso ajudar meu marido, mesmo sangrando. Eu tenho um filho de 9 anos, hiperativo, fofo, mas não parava, dava da minha atenção. Eu tenho que dar conta da empresa, porque senão se eu quebro aqui, como é que eu vou pagar as contas do plano de saúde delas e internação se aparecer? Eu tenho que dar conta, meu Deus, me ajuda. E chegou um momento que eu tive que tomar uma decisão muito difícil, outra decisão difícil. Minha filha ficou proibida de entrar na nossa casa. Ela não podia mais subir. Não podia mais subir porque os vizinhos reclamavam. Ela não podia mais subir porque as minhas coisas ela levava e doava. Eu não podia mais subir porque a gente tinha medo dela subir acompanhada e a gente temia pela própria vida. Isso sangrou em mim. Eu estava sangrando como aquela mulher. Eu sangrava muito. Um dia ela chegou, ela não falava mais comigo, e um dia ela chegou para minha mãe no telefone desesperada e disse assim, vó, eu tô com medo,
Eu estou no meio de um tiroteio aqui, está tendo uma chacina, uma facção aqui se rebelou contra a outra, que era uma das facções. Eu estou com medo, Eu não sei se eu vou sair daqui. Estava tudo bloqueado. Fortaleza, saiu nos jornais, sinto isso. Foi em agosto de 2023, se não me engano. Estava tudo bloqueado, ninguém entrava e ninguém saía. E eu vou falar para vocês, meus irmãos, nesse momento, olha, foram 6 longos anos e Deus em silêncio. Nesse momento eu cheguei para minha mãe e disse assim: mãe, eu não tenho mais medo. Deus está no controle. Ela vai sair dessa. Eu passei por um turbilhão de emoções nesses 6 anos. Eu tive tristeza profunda, raiva, muita raiva. Tive culpa, negação. Eu não queria aceitar. Eu me escondia, eu tinha vergonha. Muita vergonha das minhas amigas. Meu trabalho, como assim? Tua filha? É mais comum do que a gente imagina, tá, gente? Tipo assim, eu tava lá no meio de uma apresentação e depois terminava o pessoal: cadê tua filha? Eu falei: tá tudo bem, então. Tinha vergonha. Mas depois eu passei pela aceitação. Está acontecendo isso. Vou me cuidar. Uma coisa que eu não posso abandonar é minha fé. Não há como descrever o impacto dessas emoções sobre a alma de uma mãe. Especialmente quando estamos diante de uma situação em que a gente não pode controlar quem a gente tanto ama, que é um pedaço da gente, filho. Quem é pai e mãe aqui sabe, né? É um pedaço da vida. Pega a minha vida, pode pegar. Mas não mexa com eles. É assim. Ao mesmo tempo, eu comecei a compreender que não havia mais como me culpar, porque já estava além do meu alcance. Chegou naquele ponto que eu disse assim: Senhor, sabe aquela paz que excede todo entendimento? Amém. A paz de Deus. Senhor, Tu estás comigo. Eu sei que Tu estás em silêncio, mas eu sinto Tua presença. Senhor, agora é contigo. Em Jó, no capítulo 42, versículo 5, fala assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem face a face. Depois de um tempo, gente, de verdade, o Daniel, ele estava comigo o tempo todo. Eu não tinha mais medo, eu não tinha medo. Amém. Glória a Deus. Eu não tinha medo. Eu não tinha mais medo de perder minha filha. Eu já tinha entregue ela para Deus. Eu perdi o medo. Amém. Como diz em Isaías 66, 9, ele fala que não causarei dor sem que nasça algo novo. Amém. Glória a Deus. Quem está passando por dor aqui, tenho consciência disso, certeza. Se você está passando por alguma dor, Ele está fazendo algo novo dentro de você. Você nunca mais será o mesmo. Aleluia. Nunca mais será o mesmo. Glória a Deus. Nunca mais. Nas tempestades da vida, Deus molda o nosso caráter, Ele nos prepara para o futuro. Estou aqui, gente, contando essa história. As provações não são um fim, mas um processo de transformação. Amém. E no final, como disse Jó, sairei como ouro, reluzente, sorrindo, cheio de alegria para passar para o outro. Minha filha até brinca, diz: mãe, a senhora, às vezes exagera. Eu falei: mas é porque eu não aguento, é de mim, a alegria do Senhor está dentro de mim. Amém. Assim como Jó, eu posso afirmar que mesmo na dor Ele esteve comigo. A sua misericórdia e graça sempre prevaleceram, transformando cada lágrima em momento de angústia em uma história de crescimento além da dor. Amém. Eu fui uma mãe que testemunhei a autodestruição de uma filha, e algo que nenhuma palavra pode traduzir, conforme eu falei. Foram 6 anos que eu já não sabia mais o que fazer. Assim como o filho pródigo, minha filha tinha ido embora para viver por aí,
Não sabia mais onde vivia, com quem andava e se estaria vivo no dia seguinte, conforme eu falei. Ela vivia cercada de amigos que estavam envolvidos em situações perigosas, alguns criminosos, muitos deles usando tornozeleira eletrônica. A fé me ajudou a compreender que, apesar de tudo o que acontecia, eu não precisava ser consumida pela dor. Ela estava aqui. Eu achava que ela ia tomar conta de mim. Imagina meu corpo inteiro de dor, como se fosse preto. E depois eu descobri que, na verdade, a dor, ela pode ter ficado desse tamanho, mas na verdade eu cresci. Eu fiquei maior que ela. Eu fiquei maior que a dor. Aleluia. Aleluia. Ela me ensinou que a paz não vem de controlar. Deixa aí. Entrega. A paz vem de confiar em Deus. Eu comecei a me voltar para o que eu poderia controlar. A minha confiança nele. Que isso estava totalmente atrelado à minha paz interior e meu equilíbrio. Eu precisei aprender a confiar que se a mudança dela visse, ela viria dela mesma. Eu não podia forçar ninguém a mudar. Eu lembrei que Jesus, muitas vezes, quando ele ia curar, ele dizia assim: você quer ser curado? Eu comecei a me lembrar daquela passagem que dizia: ensina o seu filho desde criança o caminho que ele deve andar, que quando ele for adulto, ele não vai esquecer. Eu comecei a entender que estava dentro dela. Eu não sabia onde estava, mas estava dentro dela. Então ela precisava querer ser curada. Eu entendi isso. Outra passagem que me chamou a atenção foi Êxodo 2, Joquebede. Essa mulher me tocou. Ela pegou Moisés, depois da ameaça de Faraó, colocou num junco e colocou num rio cheio de crocodilo. E deixou ir, ela confiou em Deus. E para mim, o junco era o mundo, né? No caso, o rio era o mundo, e os crocodilos era a ameaça de morte, as drogas, a violência. Mas Moisés seguiu o seu destino, ele chegou a ser um libertador, e é assim que eu vejo a minha filha. Amém. Ela ainda vai despertar, ela já está despertando para o propósito dela, que é lindo. Amém. Você sabe disso. E só para concluir, que eu já estou no meu tempo, tem que correr um pouquinho. E só para falar para vocês que muitas vezes eu chegava no quarto dela e eu sempre arrumei o quarto dela, tá, gente? Eu botava óleo essencial na cama dela. Estava lá pronto o quarto dela. E eu profetizava: Senhor, a tua palavra diz em Isaías 65:23 que eu não tereis, o Senhor não me deste os filhos para vergonha, nem tristeza, mas para paz e alegria, Senhor. Aleluia. Foi para isso que tu me deste. Ela disse: Senhor, e se não for, se ela não escolher a ti, Senhor leva. Eu cheguei a falar isso: Senhor, pode levar. Já chega. O Salmo 56:3 me ajudou a entender que quando tudo parecia fora de controle, eu poderia confiar em Deus. Lá fala: quando eu tiver com medo, eu confiarei em ti. E para fechar aqui, eu tenho muita coisa para dizer, mas não dá tempo. Então vou fechar aqui. Eu também tinha uma frase, tá, gente? Eu tinha uma frase. Quando alguém chegava para mim e perguntava dela, dizia assim: cadê tua filha? Tô terminando, gente. Cadê sua filha? E dizia assim: gente, Aline, e agora? Sabe que qualquer hora pode ela... Eu dizia assim: ela pode aparecer morta. Aí eu falava assim, na mesma hora eu batia, falava assim: olha, qual é a expectativa de vida do brasileiro? Vamos ler, 75 anos? Então ela tem 19? Então ela tem mais futuro do que passado. Eu dizia isso. Ela tem mais futuro do que passado. Ela tem muito futuro pela frente. Isso. Vou passar aqui um pouquinho. E eu queria dizer que eu tenho cicatrizes na minha alma. Eu sangrei muito. A minha filha é cheia de cicatrizes no braço dela.
por conta das automutilações, mas eu quero dizer que cicatrizes são histórias que deixam marcas na alma. Eu conheci uma moça que disse que levou uma queimadura de uma caldeirada e ela disse que sofreu muito nos primeiros dias. E depois de um tempo ela falou que a dor foi passando. E hoje ela só tem cicatriz, mas ela tem uma história de superação para contar. Então as nossas cicatrizes são histórias que deixam marcas na alma. Amém? É isso. Queria deixar 2 palavras para vocês meditarem. Isaías 58:11 e Salmo 139. Que essas eram orações que eu proferia. Eu me colocava no lugar dela e eu dizia, nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como um dia. Eu começava a dizer assim, eu disse que mesmo no oculto, mesmo lá no lugar mais sombrio, o Senhor estava comigo, o Senhor estava com ela. Eu começava a me colocar na posição dela, no quarto dela. Eu disse, Senhor, guarda a alma dela, livra de doença mortal, Senhor, não deixa o diabo tocar na alma dela. Faz o que for preciso, mas salva ela, nem que seja no último instante. E é isso, gente. Só para fechar, Salmo 127, de 3 a 5. Os filhos são a herança do Senhor. E quando eu me questionava de Senhor, são os filhos que me deste, foi a filha que me deste. Hoje eu entendi o quão forte eu me tornei e quão incrível vai ser a nossa história, já está sendo, né, amor? É isso. Amém.